O novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, toma posse hoje. Antes da aprovação no Senado, onde o seu nome foi aprovado por 68 votos contra 10, Aras enfrentou ontem 5 horas de sabatina na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, quando disse que a Lava Jato é um marco no combate à corrupção, mas precisa de correções. O MANS, né? MANS, precisa de correções. Ele também defendeu a nova lei de abuso de autoridade, que criminaliza excessos praticados por agentes públicos, entre eles promotores, colegas dele, e tem sido alvo de críticas, né, por parte de promotores e juízes. Sobre o fato de ter sido escolhido por Jair Bolsonaro fora da lista tríplice da Associação Nacional de Procuradores, Augusto Aras diz que vai ter uma atuação independente que é garantida pela Constituição. Estou reafirmando o compromisso de atuação firme, mas equilibrada, independente e comprometida com a Constituição Federal e com a defesa dos direitos fundamentais. Bom, no momento mais tenso, o senador Fabiano Contarato, que é homo, questionou a posição de Augusto Aras, que assinou uma carta da Associação de Juristas Evangélicos com críticas às relações homoafetivas e em defesa da chamada cura gay. Eu tenho muito orgulho da minha família. Eu tenho um filho. O senhor não reconhece a minha família como família? Eu tenho subfamília? Porque essa carta diz isso, senhor procurador. Diz mais, estabelece cura gay. Eu sou doente, senhor procurador. E aí o Augusto Aras saiu pela tangente. Ele foi muito hábil. Ouçam. Os meus respeitos à Vossa Excelência, à vossa família, aos vossos filhos, que são tão iguais quanto os meus, e nem acredito em cura gay também, me permita complementar. Sabe o que ele disse? Que ele assinou o documento sem ler. Foi o fumei, essa mas não também, traguei, hein? Né, Zé Paulo? Hein? É o fumei, mas não traguei, né? Fumei, mas não traguei. É por aí, Tem né? essa história de assinar sem ler, nós podemos aceitar de quem não é... não é uma pessoa esclarecida, que não conhece bem o tema. Agora, para um procurador, né, desse nível, é duro, hein, aceitar que ele tenha assinado sem ler. Mas, de qualquer maneira, não interessava assim, naquele momento, ampliar a discussão, né? Mas também assim, viu, Zé Paulo, por mais lamentáveis que possam vir a ser, as opiniões das pessoas têm que ser respeitadas, né? Enfim, ele é uma figura pública, é por isso que ele foi questionado, adequadamente questionado, mas assim, a resposta dele e a qualificação do novo Procurador-Geral da República ficou tão patente durante essas 5 horas de interrogatório que parecia mais, em alguns momentos, parecia mais uma sessão de bullying, né, coletivo contra uma pessoa. Ele mostrou tanta segurança que nessa comissão, ele foi sabatinado, apesar desse clima, que na verdade não foi. Apesar disso tudo, ele foi aprovado por 23-3. É uma belíssima goleada, e essa goleada se confirmou no plenário, 68-10, é uma coisa que eu esperava ali a volta dos 55 votos, uma coisa assim, era a estimativa, mas fez 68-10, foi uma vitória e tanto, viu? Mas foi basicamente isso, ele passou muita segurança aos senadores. Agora, ele está, eu achei importante, e aí a gente foi atrás dessa história, durante a sabatina, ele disse que ele fez uma frase muito significativa, ele dizendo que a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, queria simplesmente que o futuro PGR não gerisse nada. E aí isso tem a ver com um número impressionante de nomeações atribuídas a Raquel Dodge antes do término das do seu mandato, né, do seu período ali à frente da Procuradoria-Geral da República. São atribuídas a ela 870 nomeações. A assessoria da PGR ontem nos disse que
que na verdade não foram 870, que a estimativa é que foram um total de um pouco mais de 700 atos, mas entre janeiro e setembro. Mas são 700 atos, são, né, uma coisa bastante significativa. Mas teve alguns fatos, por exemplo, a Raquel Dodge, ela é acusada, né, pelo Sindicato dos Funcionários do Ministério Público da União de tentar ali, de alguma maneira, premiar os aliados e também engessar a gestão do Augusto Aras. Para se ter uma ideia do que aconteceu, uma semana antes de deixar o cargo, a Raquel Dodge nomeou a chefe de gabinete dela para fazer parte de uma comissão do Conselho Nacional do Ministério Público. Só que essa funcionária, a nomeação, com efeito a partir do dia 30. Agora, a partir do dia 30, quando ela já não seria a Procuradora-Geral e quando já haveria um novo Procurador-Geral e portanto, com a caneta na mão, né, com prerrogativa de escolher, afinal de contas, quem iria ocupar essa função. 4 procuradores foram nomeados para atuar na Procuradoria Regional Eleitoral do Distrito Federal. E a posse dos 4 também prevista para o próximo dia 1º. Quer dizer, ela começou a fazer nomeações, inclusive com efeitos para que elas passassem a vigorar quando o novo Procurador-Geral da República, que já não seria ela, né, já tivesse no pleno exercício das suas funções, né? Isso aqui explica aquela frase dele acusando a ex-Procuradora-Geral da República de impedir o futuro procurador de gerir a PGR. Um ponto interessante aí da sabatina foi a defesa feita com moderação da Lava Jato, né? E é muito bom saber que nós vamos ter à frente da PGR alguém que pensa dessa forma, precisa agir exatamente como pensa. Teve alguns excessos ali durante fazer coraçãozinho, nada a ver com o Procurador-Geral da República na hora de uma sabatina, né? Com a mão ali, claro. Isso não tem nada a ver. Mas também é importante saber que ele pensa dessa forma sobre a Lava Jato. Isso é um parâmetro importante para a gente entender como vai ser a atuação desse Procurador-Geral da República. Como disse aqui o Cláudio Humberto, ele foi escolhido de acordo com a lei, né? A lei dá ao presidente da República essa possibilidade de escolher qualquer procurador da classe. Ele passou pela sabatina do Senado, exatamente como manda a Constituição, e diz o seguinte: a Operação Lava Jato é uma operação importante, tem de continuar, mas é preciso colocar alguns limites. Em linhas gerais, foi isso que ele disse, um recado importante, acho, sem paixão sobre o tema, nem de um lado nem de outro. Ele disse mas depende dos limites também, né? Isso ele não avançou. Ele disse o seguinte ontem: talvez tenha faltado na Lava Jato a cabeça branca para dizer que tem certas coisas que pode, mas há muitas outras que não podemos fazer. Os ministros do Supremo e o Procurador-Geral da República podem muito, mas não podem tudo. E atenção para um outro recado importante que ele deixou. O mérito individual, que fez inclusive, não nesse recado aqui especificamente, mas nesse momento aqui em que ele se referia à Operação Lava Jato, ele recebeu elogios até de Renan Calheiros. E para conseguir isso, olha, vejam só o que ele disse: o mérito individual dos procuradores deverá ser sempre reconhecido, mas a confiança da sociedade deve ser sempre para as instituições, em homenagem ao princípio da impessoalidade. Um belíssimo recado para procuradores que se julgaram acima da instituição na Operação Lava Jato. Acho que o procurador Augusto Aras foi muito habilidoso. Ali houve uma mistura, como sempre há em situações como essa, né? De falta de preparo dos senadores. Aliás, é constrangedora a falta de preparo de alguns senadores, fazendo leitura de alguns documentos que eles sequer tinham tido contato 12 minutos antes, e aquilo fica perceptível que eles estavam lendo alguma coisa preparada por uma assessoria. Raríssimos os senadores que estavam bem preparados ali para fazer perguntas, né, contundentes, com conteúdo ao procurador Augusto Aras, que por sua vez soube conduzir a sabatina de maneira, aproveitando a falha dos senadores e a habilidade que ele tem com as palavras e para perceber o que aqueles senadores queriam ouvir, ele conseguiu conduzir as coisas ali com absoluta tranquilidade. Então, apoia a Lava Jato, agradece e agrada um determinado grupo, ao mesmo tempo faz questão de ressaltar que eventuais abusos não serão mais tolerados, diz que é contra o ativismo judicial, ele enxerga
abusos cometidos pelo Ministério Público, mas principalmente pelo Poder Judiciário. Ao mesmo tempo diz que é preciso que o Poder Judiciário se debruce rapidamente sobre determinados assuntos, senão invariavelmente esses assuntos vão terminar no Poder Judiciário. Ele fala sobre aborto, ele fala sobre legalização de drogas, ele fala sobre outros temas importantes. Então, agora o ponto para ele, me parece ser importante também, depois da sabatina, é ver que tipo de reação haverá dentro do Ministério Público a indicação dele, de que forma os procuradores, porque havia ali a expectativa, embora não fosse, como o Pedro lembrou, uma obrigação do presidente, longe disso, ele tem o direito de indicar quem bem entender, mas qual será o comportamento do Ministério Público dividido em alas a partir da chegada do procurador Augusto Aras? Ontem eu fiquei com a impressão de que ele é um sujeito muito habilidoso. E que muito habilidoso mesmo. Agora, cá entre nós, né, Rafael? Pouco importa o que pensem os procuradores. Agora, não vem com essa história aí. Não, era uma tradição o presidente escolher alguém da lista tríplice. Não tradição coisa nenhuma. Isso aí foi coisa do PT. A partir do PT é que se escolheu da lista tríplice. Agora mudou o eixo. Não, foi do PSDB, isso, né? Do governo Fernando Henrique. Não, do PT, não, foi o Lula. Não, da lista do escolheu PSDB. O segundo da lista. Mas, Paulo, essa questão da lista já está tão esclarecida, né? A gente fica fazendo a defesa de uma lista... Não tem nenhuma, né, Cláudio? Mas eu não fiz a defesa, estou só lembrando que no Ministério Público talvez ele enfrente alguma resistência por isso. Não, né? eu não estou particularizando, estou dizendo assim, a imprensa brasileira está sempre citando essa coisa, porque, mas como é que pode ser independente se não está na lista? Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Afinal de contas, a lista é uma lista feita, elaborada por uma entidade particular, que é uma associação de procuradores do Ministério Público Federal. O chefe da PGR é chefe do Ministério Público da União e faz parte do MPU, fazem parte o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Mas só podem ser votados para essa lista, né, os associados dessa associação dos procuradores da República. Nem sequer todos os procuradores do Ministério Público Federal são filiados a essa associação, mas só os associados é que podem ser votados. E aí o presidente da República, embora isso não conste na Constituição nem da lei, é obrigado a obedecer essa lista. Pelo contrário, o presidente tem que obedecer à Constituição e à lei, e nenhuma nem outra falam em lista tríplice.